capítulo 38, Gênesis 38, vamos ler do versículo 1, versículo 1 até o 11. Gênesis 38, do 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 38, do 1 ao 11. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, pela boa noite de repouso que o Senhor concedeste a cada um de nós. Te bendizemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E somente as tuas misericórdias é o motivo de nós estarmos vivos na tua presença até este momento. Agora, Senhor Deus, que vamos meditar, estudar as Santas Escrituras, que o teu Espírito Santo nos dirija e que tudo que for dito aqui esteja de acordo com aquilo que foi inspirado pelo teu Santo Espírito, o Espírito de Cristo. E oramos agradecidos no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vimos ali no capítulo 37, né? A última vez que tive a oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos, é a história de José, como é que ele foi parar no Egito. A gente tem que lembrar que Moisés ele está escrevendo essa história cerca de 450 anos depois, né? Então, aquela pessoa das gerações que estavam com ele ali no deserto, tinha dúvidas. Como é que nós viemos parar aqui? O que aconteceu? Como é que foi essa história? Então, Moisés está relatando com detalhes, né? Como é que eles chegaram até ali, né? No 37, ele conta a história de José do Egito, como é que aconteceu a sua ida, né? Como escravo ali para o Egito. E no 39, ele também vai voltar a tratar desse assunto. Mas aqui, entre o 37 e o 39, abruptamente, ele insere essa história. E como eu falei, o personagem mais importante desse relato de 37 a 50 não é José. José é o protagonista, mas o mais importante é Judá. Por quê? Porque através de Judá é que viria a descendência daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o assunto central de Gênesis é esse. A vinda daquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ele interrompe o relato ali de Gênesis 37, ele vai voltar a tratar desse assunto a partir do 39 até os 50, mas aqui ele interrompe para contar como é que veio a vida do primeiro descendente
da promessa que foi Pérez, que é filho de Judá, né? Esse aqui que consta lá na genealogia de Cristo, em Mateus 1, versículo 3. Né? Então ele vai contar a história. E é uma história assim, pecaminosa, triste, deprimente, o posicionamento de nossos pais do passado aqui. É um relato assim, deprimente, a que ponto que chega um filho da promessa quando se afasta de Deus, quando se afasta do povo da aliança. E ele começa no versículo 1 dizendo: aconteceu por esse tempo. Que tempo? O mesmo tempo que José foi para o Egito. Ele está contando a história em paralelo. Essa história ela demora entre 20 a 22 anos. Né? Essa história aqui de Judá. E, ao mesmo tempo, no 39, ele vai voltar a contar o que aconteceu com José no Egito. Como é que foi lá a recepção dele na casa de Potifar, a posterior, a tentação, a armadilha daquela mulher, a prisão, né? Ele vai dar sequência. E eles vão se encontrar cerca de 22 anos depois, né? Mas aqui está acontecendo em paralelo as duas histórias. Então ele interrompe e vai contar a história de Judá, porque é de Judá que viria a descendência daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele continua. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Então, irmãos, Judá, filho da promessa, participante ali da família da aliança, ele, depois daqueles acontecimentos ali de Gênesis 37, a ideia de vender José foi dele, né? Nós vimos ali que tinham 3 ideias. A dos demais era matar José, né? Acabar com aquela preferência descabida do pai pelo 11º filho, em detrimento dos outros 10 que nasceram antes. Depois você tem a ideia de Rúben, né? A ideia de Rúben era restituir, era não fazer isso, era restituir o filho ao pai, né? E nós temos a ideia de Judá, de que era vender o seu irmão com uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. A ideia de Judá, ela acaba acontecendo, né? E talvez isso tenha deixado ele assim com um sentimento de culpa. Né? Não podemos afirmar com exatidão, mas certamente aquele ato de ter dado a ideia de que acabou acontecendo do seu irmão ser vendido como escravo para o Egito, certamente que trouxe efeitos naquela família que já estava dilacerada, era uma família disfuncional, que tinha 4 mães, 12 filhos, uma família dividida, uma família pecaminosa, que Deus vai trabalhando, porque é a família da aliança, é daqui que viria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor Deus vai trabalhar nessa família. Quando a gente começa a ler o 38 até o 26, mais ou menos, você só tem tragédia. Né? Ah, tá. E aí a gente vê como é que Deus age graciosamente a partir dali, no meio do caos moral. Né? No meio desse caos moral, Deus graciosamente ele vai agir. E Judá, ele desobedece a Deus e se mistura com os cananeus. Porque era muito importante manter essa separação do povo da aliança dos cananeus. A gente sabe lá em Gênesis 15 que os cananeus estavam debaixo do juízo de Deus. Era questão de tempo Deus executar juízo contra aqueles povos pela vida extremamente pecaminosa que eles viviam.
Isso era tão importante que, por exemplo, Abraão, quando ele vai casar Isaac, ele chama o seu servo, né, e a Bíblia não diz o nome, mas provavelmente ali Eliezer, porque era o servo de confiança de Abraão, para ir buscar. Ele sai de Hebrom, né, e vai até Padã Arã para buscar uma esposa para Isaac, né? Será que não tinham pessoas ali ao seu redor que poderia ser esposa de Isaac? Pessoas de boa índole, pessoas assim que aparentemente a gente consideraria boas pessoas? Certamente que sim. Mas Abraão não está preocupado com a aparência. Ele quer a essência, ele quer alguém que realmente tema o Senhor, que conheça o Deus dele. Não apenas uma pessoa boa, de bem com a vida, uma pessoa agradável, uma pessoa educada, que tem bons valores, que são parecidos com nós. Não, não. Ele queria alguém que conhecesse o Deus dele. Então ele chama o seu servo, e o seu servo vai andar cerca de 800 a 1.000 quilômetros para buscar uma esposa. Essa distância, em voo de pássaro, que chama, né, que é uma linha reta entre Hebrom, onde Abraão estava, e Padã Arã, é de 650 a 700 quilômetros. Mas eles não vão em linha reta, né? Eles iam numa reta que passava ali pelo crescente fértil. Para quê? Para em algum momento ter água para dar aos camelos. A gente vê lá no relato que o servo de Abraão, ele sai com 10 camelos, né, carregado ali de presentes. E então os camelos andavam ali em torno de 30, 40 quilômetros por dia. Então essa viagem ela demora cerca de um mês. Tudo para ir, mais um mês para voltar. E tudo isso para quê? Para que Isaac não casasse com uma ímpia, né? Então, isso, irmão, tem muito a ver com a nossa igreja hoje, né? Muitas vezes a gente desobedece esse princípio do jugo desigual, né? A gente vê, né, certamente a nossa igreja, graças a Deus, não tenho visto muitos problemas nessa área. Pela misericórdia de Deus, talvez pelo ensino, certamente, né, nós temos sido agraciados com bons casamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é um problema na igreja. A pessoa diz assim: o fulano ele não é crente, mas ele é uma boa pessoa, ele paga seus impostos, ele deixa eu ir para a igreja, e aí vai, né? Então, isso é o caminho da perdição. E Abraão sabia disso, né? Então ele faz esse esforço. Quando Jacó também ele tem a briga com o irmão e ele precisa casar, o que Rebeca faz? Manda para ele lá na casa da família dela, para também trazer uma esposa temente a Deus, né? Então, irmãos, isso que Judá fez não é uma coisa simples. Quando Judá ele sai da parentela dele, ele está abrindo mão das promessas, né? Porque ele sabia que na família dele existia a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que seria uma bênção. Certamente ele olhava para o pai dele, ele viu o pai dele aleijado, né? Manco, né? Ele sabia por que o pai dele andava aleijado. Ele sabia o que tinha acontecido lá no Vale de Jaboque. Ele sabia o que tinha acontecido com o pai dele lá em Peniel. E ele abre mão de tudo isso. E ele vai viver no meio da impiedade. Vamos continuar. Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma dulamita chamada Ira, né? Então, naquela amizade do mundo, ele vai se juntar com essa pessoa.
Eu coloquei o título dessa breve estudo sobre alianças, do resgate do filho da aliança. E versículo 2 diz, ali viu Judá, filha de um cananeu, né? Justamente o que Deus não queria que acontecesse. A união da luz com as trevas, chamado Sua. E a Bíblia ela não dá o nome dessa mulher, ela só dá o nome do pai dele, né? A gente vê todo o relato e de um momento ela é citada, mas é citado o pai dela e a origem, que era cananeia. Ela não era do povo temente a Deus. Pelo contrário, era do povo que estava sob o juízo de Deus, que Deus dissera a Abraão que na quarta geração a família dele voltaria e ele executaria juízo contra aqueles habitantes de Canaã por causa dos pecados dele. E ele a tomou por mulher e a possuiu. Então ele vai casando com essa mulher. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou né? Então o primeiro filho, ele dá o nome. Ele chama ele de né? De que significa guardião, né? Vigilante, guardião, né? Que é uma contradição. Esse não era guardião de nada, pelo contrário, era uma pessoa extremamente pecaminosa a ponto de Deus o matar. A Bíblia diz que Deus o matou. Então é uma contradição com o nome dele. Mas a situação ainda consegue ser pior um pouco mais, porque no versículo 4, a gente fica sabendo que quem bota o nome no filho é a mãe. Então, a mulher a filha de Sua, ela já está tendo um domínio sobre o filho da aliança. Porque quem coloca o nome não é mais ele, agora já é ela. Né? Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome de Onã. Né? Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. E aqui a gente vê uma ironia bíblica, irmão. Porque Quezibe, na língua hebraica, significa lugar de mentiras. Né? Então, Judá estava vivendo uma ilusão, uma mentira. E Moisés faz questão de ressaltar que quando ela dá à luz o terceiro filho, ela não estava mais na terra de Adulão. Ela já estava 5 quilômetros mais para dentro, chamada Quezibe, que significa falsificado, lugar de mentiras, mentiroso, enganoso. Né? Então, é uma certa ironia de Deus quando ele chama atenção para o local onde ela estava, né? Lugar de mentiras. E aí, o versículo 6 diz, ele chega numa determinada idade. Irmãos, a gente tem que ver a questão da cultura. Naquela época, as meninas, as moças, elas casavam muito cedo, com 13, 14 anos. Os meninos, com 15, 16, também já estavam casando. Né? Era um costume daquela região. Porque, se a gente for ver, em 22 anos não daria para acontecer tudo isso. Mas, pelo costume, não teve problema. Quando ele chega à idade ali de 15 para 16 anos, ele vai pegar uma esposa para ele. Né? E a Bíblia diz que ele é perverso. A Bíblia não cita assim, os detalhes da perversidade dele, mas ela ressalta que ele era um homem perverso. E a perversidade dele era tal que Deus o mata. Né? Porém, o primogênito de Judá, aquele que deveria ser o ascendente de Cristo, né? Mas era um homem extremamente perverso. E Deus não... A gente encontra pessoas perversas na genealogia de Cristo, a gente não vai citar aqui, mas tem pelo menos 4 ou 5 reis ali que foram muito perversos. Você tem prostituta, você tem a própria Tamar, né? Comete esse pecado terrível, né? Mas esse aqui, a perversidade dele era tal que o próprio Deus o mata. Né? O versículo 8 continua dizendo, então disse Judá ou não, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Naquele tempo,
não existia a lei ainda. Não devemos nos esquecer que Moisés está relatando um fato que aconteceu cerca de 450 anos antes. Então, não tinha a lei do Monte Sinai, né? Mas era um costume daquela região que, nesses casos, né, o irmão casasse com a viúva e sucedesse descendência a seu irmão. Lá em Deuteronômio 25, a gente fica sabendo que isso foi incorporado à lei, né? Porque a lei do Sinai, né? Era um costume deles? Era, mas nem tudo que eles faziam era totalmente desprezível. Aqui nós temos uma situação em que isso aqui era uma coisa boa que se praticava ali. Então, o Senhor Deus permite que Moisés coloque isso na lei. Em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, diz assim, ó, essa era a lei do levirato e Judá a aplica corretamente. Diz assim, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Era o caso deles. Eles moravam juntos, o primeiro era casado, o segundo não era casado, então estava dentro da lei, embora não existia a lei ainda, né? Mas o ponto fulcral da lei já existia. Moisés apenas vai detalhar mais algumas coisas. Seu cunhado, né? Levirato quer dizer a lei do cunhado, a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. E aqui tem um problema no verso 6 que é determinante para a morte de Onã. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, quem era o primogênito? Era né? Se Onã tivesse um filho, de quem seria o direito de primogenitura? Seria do filho que ele teria com Tamar. Então, ele perderia aí o primogênito, ele tinha tudo porção dobrada, né? Ele tinha mais direito, a herança, a bênção espiritual, tudo isso era do primogênito. Então, não era negócio para Onã ter um filho, que Judá tivesse um filho, porque esse filho roubaria não, ficaria com os privilégios dele, né? Então, gananciosamente, ele apenas usa Tamar, mas não dá o direito dela ter um herdeiro que a sustentasse na velhice. Porque esse era o objetivo também da lei, de que a mulher não ficasse desamparada, de que ela tivesse um filho para tomar conta dela. Versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão, nome Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. O nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado, né? Então, essa questão do levirato é uma questão importante, né? Por quê? Porque era uma proteção para a viúva, né? Para a sobrevivência da viúva. Porque ela não tinha direito à herança, a terra ficava com a família do marido, ela não tinha marido para sustentá-la, ela não tinha filhos para cuidar dela na velhice. Sem o levirato, ela seria devolvida à casa do pai como um fardo ou ficaria reduzida à mendicância.
Para os hebreus e outros povos semitas, a pior coisa que poderia acontecer a um homem seria morrer sem descendência. Então, o levirato ele era uma lei importante, né? E a gente vê aqui que o Onã ele se recusa por pura ganância, né? Ele, por pura maldade, ele se recusa a dar descendência ao seu irmão e, consequentemente, um filho que cuidaria dela na velhice, né? Sabia, porém, versículo 9, sabia, porém, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Então, ele tratava a mulher como uma coisa, não como uma pessoa, né? Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então, os dois descendentes, de onde deveria vir a descendência daquele que esmagaria a cabeça da serpente, os dois já são mortos, né? Sobra um terceiro, Selá, né? Mas aí nós vemos que Judá está habitando no meio de um povo supersticioso, né? Então, Judá, em vez de reconhecer que ele estava sob o juízo de Deus, que ele tinha sido desobediência, ele tinha pecado contra Deus, ele joga a culpa em Tamar, né? Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, para cumprir a lei do levirato. Pois disse, para que não morra também este. Então ele está colocando nela, a pecha de mulher mata marido, mulher amaldiçoada, né? E os filhos dela morreram porque a mulher era amaldiçoada, a mulher era uma viúva negra, né? E ele diz, como é que eu vou dar o meu único filho que sobrou para uma mulher que só mata marido, né? Mas ele engana ela, porque ele diz para ela ir lá para a casa do pai, já sabendo que ele não ia cumprir a promessa. Irmãos, isso são os nossos pais do passado. Então a gente vê o trabalho que Deus vai tendo em transformar essas pessoas. E essas pessoas elas são transformadas. A gente vai vendo na continuação do relato que Deus vai transformar o caráter de Judá. E a última vez que Judá vai ser citado nas Escrituras negativamente é nesse capítulo. Daqui para frente, a vida dele vai mudar. Deus vai ser gracioso com ele. E ele vai mudar. Pela graça de Deus. Porque pela vida dele, é deprimente os pecados que eles vão cometer. Para que não morra também este como seus filhos. Assim Tamar foi passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua. Então é a terceira morte. Morreu Onã, agora morre a mulher de Judá. Judá está sob juízo. Ele não percebe, mas Deus está tratando ele, né? Mas ele não percebe, ele está cego. O pecado cega, o pecado tem essa capacidade de cegar as pessoas. E ele está cego, ele não percebe. E ele vai numa espiral de pecado, cometendo pecados cada vez piores. Versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá. Ali o luto era em torno de 7 dias, era o normal. Se fosse alguém muito importante, como Jacó, né? Quando Jacó morre ali, são 30 dias. Mas o marido e mulher ali era 7 dias. Então passou os 7 dias, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, né? Ele e seu amigo Iro Adulamita. Quando ele sai de casa, provavelmente ele deve ter pedido herança antecipada e trouxe um rebanho. E ele vai passar 20 anos ali, esse rebanho vai aumentando. E um dos pontos principais era a parte da tosquia, né? A festa dos tosqueadores, porque era lá que eles juntavam a lã que seria vendida. Então eles passavam o ano todo cuidando das ovelhas, e quando elas já estavam bastante peludas, eles tiravam o pelo e vendiam
E com esses recursos, eles iam progredindo. Então chegou essa época. Era uma época boa. Ele estava alegre. Tinha perdido a esposa, mas pelo menos tinha esse consolo que chegou a época da tosquia. E aí, a Bíblia não diz quem foi, mas diz que o comunicaram a Tamar. Então, Tamar já está lá, ela sabe que ele enganou ela, que Selá já está em idade de recebê-la por mulher, que ele não cumpriu a promessa. E deve ter comentado isso com alguém chega e diz, olha, Judá está vindo aí. Né? E aí ela vai elaborar um plano macabro. Né? Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Naim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não foi lhe dada por mulher. Ele enganou ela. Vendo a Judá, olha, Judá está vivendo no pecado, está vivendo numa sociedade que podia tudo, né? Uma sociedade que ofendia a Deus em todas as suas atitudes, que esse tipo de coisa que ele vai fazer aqui era normal. A prostituição fazia parte da vida deles. Eles viviam como se Deus não existisse. E Judá agora também estava vivendo como se Deus não existisse. Né? Ele está coisificando as pessoas. Vendo a Judá, versículo 15, teve a por meretriz. Estava viúvo, né? Não tinha domínio próprio sobre os seus sentidos, estava em pecado, né? A luxúria toma conta da sua mente, pois ele tomou ela como meretriz. Então se dirigiu a ela do caminho e disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, aí aqui vai ver a negociação, que ele vai totalmente perder a identidade dele, irmãos. Por quê? Porque ele vai entregar, ele estava sem um cabrito, a negociação é por um cabrito, só que esses itens que ele vai entregar aí valiam muito mais que um cabrito. Então, a luxúria, né, a falta de domínio nos sentidos, faz com que ele perca totalmente a racionalidade. Porque isso aqui fazia parte da identidade dele, né? O selo era um objeto pessoal, usado para autenticar documentos e contratos, né? Se ele fizesse um negócio, colocava na argila, né? Argila úmida, e deixava aquela marca, era a garantia dele, era como se fosse assinatura registrada em cartório hoje. Ele deixava a marca única, identificando o proprietário. Era essencialmente uma representação da identidade de Judá. Né? Isso representava a identidade. E ele não liga. Ele está totalmente cego, irmão. Aí tem um cordão, né? O cordão era utilizado para segurar o selo, geralmente usado ao redor do pescoço, ou preso à cintura, né? Como a gente viu aqui, cordão ali. Ele simbolizava segurança e um elo de ligação com a família dele. Mas ele não quer saber, ele está perdido. E o cajado? O cajado simbolizava liderança, autoridade. Ele era um chefe de tribo. Né? Ele tinha a promessa de que dele viria uma tribo, da qual viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não liga, ele está anestesiado. Autoridade e responsabilidade. Era usado para guiar, proteger e corrigir. Para ajudar, representava seu papel como líder de uma tribo. E ele não liga para nada. Isso valia muito mais do que o cabrito. Mas ele não tem capacidade de pensar. Ele não raciocina, ele não faz conta. Ele estava totalmente dominado pelos sentidos. Ele não tinha domínio próprio. E aqui nós vemos esse relato deprimente, né, do que acontece a partir do 16. Então se dirigiu a ela do caminho e disse, vem deixar-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitar comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás o penhor até que eu mandes. Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado, que era a identidade dele, que seguras. Ele, pois, lhes deu e possuiu-a. E ela concebeu dele. Né?
levantou-se e foi, tirou de si o véu, tornou as vestes da sua viuvez, né? Tira aquela indumentária que representava ela como uma prostituta cultual, né? Que era usada naqueles festivais de fertilidade. 20. Enviou Judá o cabrito por mão do Adramita. Ele vai cumprir a promessa, ele quer os documentos dele de volta, né? Seu amigo para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde estava a prostituta cultual que ficava aqui? Né? Só que ela só tinha ido naquele dia, então ninguém conhecia ela. E o Ira não acha. Né? Tendo voltado a Judá, não a encontrei. Também os homens do lugar disseram que não havia ninguém lá, nem uma prostituta. Né? E aí ele disse: que fique com ela. Né? Agora, 24. Passados 3 meses, né? Alguém também, né? Assim que, como avisaram para ela que ele estava vindo, algum fofoqueiro também vai e agora avisa para ele. Dizer: olha, a tua nora adulterou. Porque era um compromisso, né? Era um compromisso dela de se manter casta até ser entregue ao outro cunhado, né? E era uma coisa tão séria que, por exemplo, se acontecesse isso com uma filha de um sacerdote, e Moisés coloca isso lá na lei, em Levítico 21:9, ela é o único caso nas Escrituras que tinha pena de ser queimado, né? Se a menina ela fosse filha de um sacerdote e acontecesse isso com ela, lá em Levítico 21:9 está dizendo que ela tinha que ser queimada. Isso era muito sério. 24. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar sua nora adulterou. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Né? Então, ele não olha o cisco que está no olho dele, né? Ele olha o cisco no olho dela, mas não vê a trave que estava no dele. Né? Então, ele vai exercer uma justiça de uma pessoa que está totalmente injusta. Ele errou primeiro, se bem que ela também não é inocente, porque Judá não sabia que estava tendo relação com a nora, mas a nora sabia que estava tendo relação com o sogro. Então, ela também não é inocente. Não tem inocente nessa história. Né? Mas ele hipocritamente, ele vai querer exercer justiça. E a partir do 26, a gente vai ter a graça de Deus. Né? Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu o Judá e disse: aí sim. Aí daqui para frente, Deus vai atuar na vida desse homem, ele vai mudar. Você não vai mais encontrar, daqui até o capítulo 50, quando encerra o livro, nenhuma referência negativa acerca de Judá. Daqui para frente, Deus está trabalhando na vida dele. Nos momentos mais adversos, no momento que do fundo do poço, Deus o tira, Deus o puxa com as 2 mãos. E a partir desse momento, Deus graciosamente age na vida dele e a vida dele muda. A gente vai ver isso na continuação. Né? É evidente que daqui para frente a gente não vai ver capítulo por capítulo, porque o estudo é sobre aliança, eu só tenho mais uma aula, e eu quero entregar ao pastor até a questão lá das bênçãos, né? Então, mas a gente vai ver que ele não mais comete erros absurdos, como ele cometeu aqui. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Né? A gente viu lá em Apocalipse 12, de 1 a 6, né? A dificuldade daquela mulher que representa o povo de Deus de dar à luz. Né? E aqui a gente viu que essa dificuldade ela começa nesse relato, porque os 2 filhos dele primeiro são mortos. Né?
e agora sim vai nascer aquele de cuja descendência vai vir o Senhor Jesus. Mais justo aí ele reconhece, né? Versículo 26, mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Salá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Né? Então, dali para frente ele teve domínio sobre os seus sentidos e provavelmente os dois são punidos, porque a Bíblia ela não relata que Judá teve outros filhos. Quando ela faz aquela relação dos 70 que vão entrar na Terra Prometida, lá é citado o nome de de Onã, de Zerá, ou de Pérez e Zerá. Então, provavelmente, ele não se casou mais. E ela, muito menos, porque ela passa a fazer parte da, da família da aliança, né? E não tem relato de que ela casou com ninguém. E aconteceu que estando ela para dar luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão por fora, e a mulher coloca lá o fio vermelho. Este saiu primeiro, mas encolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, como romper de saída? Ele chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava fio encarnado, lhe chamou Zerá. Algumas coisas para finalizar essa parte de Judá e Tamar. Primeiro, a gente vê que na família da aliança, os erros eles são frequentes. Por exemplo, ela dá uma solução carnal para um problema de enganação, de que ela foi enganada, mas a solução dela foi carnal. Isso nos faz lembrar quem? Sara, né? Sara não tinha a promessa de que o descendente viria dela, mas ela resolve dar um jeitinho, porque ela julga que Deus estava atrasando a promessa. E ali nasce Ismael e depois o da bênção, que é Isaac. Rebeca não tinha a promessa de que a descendência de Esaú é que seria abençoada, mas ela resolve ajudar, né? Ela engana o marido para que Jacó recebesse a bênção. Mas Deus já tinha prometido, quando ela está grávida, ela vê que tem duas nações no seu ventre lutando, duas pessoas, eles brigando lá. O Senhor Deus já tinha dito para ela, olha, o mais velho será servo do mais novo. Ela não precisava fazer nada, era uma promessa de Deus. Deus cumpre as suas promessas. Mas ela resolve dar uma solução carnal, né? Raquel, na sua agonia para ter filhos, ela discutindo com Jacó, ela disse, dá-me filhos ou morrerei. Como é que Raquel morre? Tendo filho. Mas quem que falou que preferia a morte do que ficar sem ter filhos? Foi ela, né? Ela falou aquilo que ocasionou a morte dela. Dá-me filhos ou morrerei. Ela morreu tendo filhos, né? Ela coloca os filhos acima de tudo, né? E agora nós vemos de novo acontecendo a mesma coisa. O mais novo sendo abençoado em lugar daquele que deveria ser primeiro, né? Então a bênção ela não vem através de Ismael, que foi o primeiro, ela não vem através de Esaú, que foi o primeiro, e ela não vem através de Zerá, que seria o primeiro, porque o filho encarnado foi colocado na mão dele. Isso nos faz lembrar o quê, irmãos? O primeiro e o segundo Adão, né? Quem é o primeiro Adão? O que cometeu o pecado, que seguiu a mulher, que deixou toda a sua descendência em uma situação de pecaminosidade. Quem é o segundo Adão? É Cristo, que resolve a situação causada pelo primeiro Adão, né? Então, todas essas situações aqui que acontecem na família da aliança, elas estão apontando a Cristo. Algumas aplicações rápidas antes de a gente passar para o 39, eu ainda queria começar o 39 hoje. Irmãos, aqui a gente vê a graça triunfante de Deus. Lá em Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqui é uma situação que o pecado abunda. Não tem inocente nessa história. Abundou o pecado,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela reverte as situações mais improváveis dessa feiura, né? Esses acontecimentos é uma feiura, mas está relatado na Bíblia, porque Deus é fiel. Se você for procurar esse mesmo relato nas escrituras judaicas, né, eles vão colocar o tempo todo a culpa na mulher, né? Por quê? Porque eles têm essa preocupação com os patriarcas que tiveram vida ilibada. Não, não. A Bíblia ela não esconde, né? Ela não esconde essa feiura, essa desgraça que aconteceu no capítulo 38. Né? Então, a graça de Deus ela reverte as situações mais improváveis dessa feiura. Dessa feiura, Deus traz ao mundo a maior bênção que o mundo já recebeu. Cristo, o Redentor. Porque ele está na genealogia lá, em Mateus 1, versículo 3. O pecado de Judá e Tamar foi perdoado somente por causa do seu descendente, que é Cristo. Né? Então, eles fizeram toda essa loucura, essa desgraça, essa coisa diabólica, mas por que eles tiveram perdão? Porque no futuro, né, o descendente deles seria pendurado em madeiro e tomaria o lugar deles. E através do sacrifício de Cristo, eles tiveram perdão pelos seus pecados. Encerrando, não existe inocente nessa história. São dois personagens afundados no pecado, totalmente dependentes da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eles tinham ficado, a vida dele tinha continuado, ele não teria voltado para a casa do pai dele, ela não teria direito, não teria acesso à salvação quando ela vem para a família da aliança. Né? Então a gente vê, no meio de toda a desgraça, a gente vê a graça de Deus. Agora, irmãos, eu queria adiantar um pouco, eu sei que o tempo já está passando, mas eu vou só adiantar um pouco a história de José, porque como ainda vou dar aula no dia 26, segundo o pastor Alfredo, eu queria adiantar alguma coisa sobre o relato seguinte, que é de José. Lembrando que o relato de José, falta 10 minutos ainda, né? O relato de José, ele está relacionado com o de Judá, no sentido de que estão acontecendo concomitantemente. Um foi lá para Canaã, que não deveria ter ido. E o outro foi para o Egito, escravizado. E a gente vê que paramos lá no 37, lá no último versículo, diz que ele, quando ele foi vendido pelos ismaelitas, ele foi vendido para Potifar, que era comandante da casa real lá. Então ele vai para a casa dele, né? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Né? Então, comprou os ismaelitas que eu tinha levado para lá. E aqui, irmãos, a gente vê no versículo, a partir do 2, uma coisa que é muito recorrente aqui nesse texto, que é o Senhor era com José. No meio toda aquela desgraça, vendido como escravo, traído pelos irmãos, de mimadinho, de preferidinho do papai, ele se torna escravo, né? Mas o Senhor era com ele. A gente vê isso no versículo 2, né? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. No versículo 5, a mesma expressão. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha em casa, como no campo. Versículo 23, ou 21, na verdade. 21 de novo. O Senhor, porém, era com José, que ele já está preso. Né? E lhe foi benigno e deu mercê perante o carcereiro. Versículo 23.
e nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, irmãos, como é que pode uma pessoa fiel, né, ainda que mimada, né, ainda que participante de uma injustiça junto com o pai, porque o pai gostava mais dele, né, mas não tem pecados graves. Como é que uma pessoa que é fiel ao Senhor passa por tanto sofrimento, né? Porque, irmãos, a fidelidade de Deus, ela não nos garante que a gente não passe por dificuldade, mas ela nos garante que Ele vai estar conosco. É o que aconteceu com José. Tudo isso aqui foi dificuldades, mas em todo momento Deus estava com ele, né? A gente viu 5 vezes, pelo menos, que Deus estava com ele, né? Mesmo ele sendo fiel e sendo injustiçado, né? E a gente vai dar continuidade a essa história, mas eu só queria fazer um paralelo entre José e Cristo, né? Na próxima aula, se Deus permitir, eu vou desenvolver mais. Mas eu queria só fazer esse paralelo para a gente encerrar. Porque muita gente fala assim, que José é um tipo de Cristo, e realmente é, né? Em muitas situações ele tipifica Cristo, né? Mas a gente vê que tem muitas diferenças também, né? A gente vai ver aqui que ele vai ser preso e tudo mais. Semelhantes entre José e Cristo. Primeiro, ambos foram vendidos. O Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José por 20. É uma semelhança, né? José aqui, ele tipifica Cristo. Ambos foram vítimas de acusações falsas, né? O Senhor Jesus, né, acusaram ele de que destruiria o templo, entendia, reconstruiria e tudo. E outras que falavam contra a lei de Moisés, mas tudo falso. José também é vítima de acusações falsas por parte da mulher, né? A mulher acusa ele de algo que ele não fez. Então, os dois foram vítimas de acusação falsa. Terceiro, o mal recebido dos homens cooperou para a história da redenção, né? José, ele recebe todo esse mal, né? Mas todo esse mal contribui para que ele seja colocado numa posição de destaque. Deus vai conduzindo a situação. Porque se ele continuasse na casa de Potifar, ele seria escravo a vida toda. A casa prosperava, Potifar, ainda que ímpio, via que Deus estava com ele, mas ele passaria a vida toda como escravo. Então o Senhor Deus, ele pega ele, coloca na prisão do palácio. Ele conhece o padeiro e o copeiro, né? E o copeiro lembra do que aconteceu com ele, coloca ele na presença de Faraó, ele interpreta o sonho e ele vem ser governador. Uma pessoa que, pelas situações normais, se não recebesse a injustiça, ele seria o tempo todo escravo de Faraó. Muito bem sucedido, mas escravo. E Cristo, a mesma coisa. Ele recebeu a injustiça, mas essas injustiças contribuíram para a obra da redenção, né? O fato daquelas acusações falsas o levarem à cruz, né? Ela faz parte do plano de Deus. E isso fica muito claro, e eu vou ler rapidamente para vocês 2 citações no livro de Atos 2:23, né? Sobre essa situação da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Quando Pedro está pegando sobre Cristo, né, está vendo que o mal recebido dos homens cooperaram para a história da redenção. Diz assim, sendo este entregue Paulo, Pedro está pregando lá no Pentecoste. Pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, né? Então, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, né? Mas a injustiça humana, tanto no caso de José, quanto no caso de Cristo, elas cooperam para a história da redenção. E ambos foram tentados, né? José é tentado pela mulher, né?
e Cristo tentado por Satanás ali em Mateus 4 e Lucas 4. Agora, também tem diferenças, e eu vou encerrar por aqui. Porque geralmente as pessoas falam das semelhanças entre José e Cristo, mas não falam das diferenças. José, ele foi tentado por um instrumento de Satanás. Aquela mulher é um instrumento. Né? Assim como Deus coloca instrumentos dele na nossa vida para nos derrubar, aquela mulher foi um instrumento de Satanás para derrubar José. Mas Cristo, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Né? Então a tentação de Cristo ela foi muito maior. Satanás não mandou nenhum demôniozinho tentar Cristo. O próprio Satanás foi lá tentar Cristo. Então isso é uma diferença. Segunda diferença. José foge da tentação, ele está certo. Né? Não se enfrenta à tentação. Se foge da tentação. Mas só que no caso de Cristo, quem foge é Satanás. Né? É Satanás que foge de Cristo. Né? Ele não resiste a Cristo e ele foge. Né? Terceira diferença. José, ele sofre, né? Ele sofre injustiça, mas esse sofrimento o leva só até a prisão. Mas Cristo não. Quando ele sofre, ele é morto. O sofrimento de Cristo levou ele à morte. O sofrimento de José levou ele para a prisão. E a última diferença que eu coloquei aqui. Em todos os momentos, por isso que eu fiz questão de ler os capítulos, os versículos 2, 22, 3, 5, 21 e 23, para mostrar que o tempo todo Deus era com José. Né? Então, José tinha a presença de Deus o tempo todo. Mas Cristo, né, no pior momento da vida dele, ali na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, Deus só pode estar com José o tempo todo, porque em algum momento, uma fenda do tempo ali, Deus não estava com ele. Naquele momento, ele estava na cruz, recebendo a ira de Deus sobre os nossos pecados. E o nosso Deus é tão santo que ele não pode ver o mal. Né? Então, naquele momento, ele foi desamparado. E ele foi desamparado para que José e nós fôssemos amparados. Né? Então, essa é uma diferença. 10h30, Gabriel, eu vou encerrar. Vou pedir aqui para o irmão Arthur, o presbítero Arthur, para fazer uma oração. E eu devo dar continuidade ainda a esse estudo, irmãos. É porque eu dei uma pulada, porque eu queria fazer, e achar importante fazer essa diferença, né? Mas a gente ainda vai continuar. E eu, pela misericórdia de Deus, eu espero avançar um pouco mais, pelo menos 3 a 4 capítulos, porque daqui para frente as situações elas vão ser muito repetitivas. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, Pai. Te agradecemos por esse estudo, Pai, que pudemos ver e aprender. Obrigado, Senhor. Senhor, na tua providência, Pai, Senhor, utiliza homens, mulheres, pecadores como nós. Podemos nos enxergar ali, Senhor, nesse texto, vendo ali, meu Deus, que homens e mulheres pecadores fazem parte da história da tua igreja. E o Senhor os usa apesar dos seus pecados, apesar de quem são. Mas o Senhor os salva, o Senhor os regenera, o Senhor os traz para perto de si. E o Senhor os usa, os abençoa poderosamente para que o teu nome seja glorificado. E ali vemos, Senhor, a tua boa mão agindo, conduzindo e chegando até o teu Filho amado, Cristo Jesus. Este sim, o varão perfeito, o primogênito, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o teu Filho amado, para nos perdoar os pecados, para transformar as nossas vidas, Senhor, para nos trazer para perto de Ti, meu Pai. E assim recebemos tão abundante graça, tanta misericórdia, meu Deus, apesar de quem nós somos, Senhor.
Muito obrigado pela obra de Cristo em nós e em nossas famílias, Senhor. Possamos meditar neste texto, Senhor, também em nossas próprias atitudes e buscarmos cada vez mais ao Senhor, corrigir o nosso caminho, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, para que possamos ser perfeitos diante do Senhor, como o Senhor requer de nós. Assim nós oramos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia do Senhor a todos. Opa, só uma palavrinha do Gabriel. Queridos,